Olá, você sabe que nós temos agora um acessório obrigatório no nosso dia a dia, a máscara, né? Será que ela tem interferido, por exemplo, em quem tem problemas de audição, quem precisa usar aparelhos auditivos? Vamos falar também sobre zumbido. Você já teve zumbido no ouvido? Sabia que não é doença, tem várias causas e consequências? Bom, sobre esses assuntos nós vamos conversar com a fonoaudióloga Vanessa Moraes. Obrigada por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Eu agradeço. E vamos já de início falar sobre essa questão da pandemia. Teve algum movimento, vocês perceberam no consultório alguma alteração em relação ao Covid-19 e essa convivência, digamos, com as máscaras? Então, o comportamento das pessoas foi uma coisa que me surpreendeu. Então, pacientes que iam sozinhos ao consultório retornaram com os filhos ou os filhos com os pais, porque com essa queixa, não estou escutando, meu aparelho não está funcionando. E aí é lógico que fizemos ajustes nos aparelhos auditivos, mas é sabido que a máscara, ela diminui a intensidade da fala de 8 a 12 dB. Então, isso é muita coisa. E outra forma também é que ela abafa o som. Então, ela dá uma reverberação que para o paciente deficiente auditivo, essa distorção faz muita diferença na fala, para ele reconhecer. Então, alguns ajustes precisaram ser feitos. E o mais importante disso tudo foi a orientação ao familiar. Né? Nós vimos também que as pessoas que colocam máscara, elas se comportam como se elas estivessem com a articulação travada. Então, ficam falando assim. Então, não. Então, nós temos que articular melhor, falar palavras bem articuladas, né? Falar devagar, frases simples, uma pessoa de cada vez, falarmos no silêncio e chamarmos a atenção. Pai, né? Então, assim, a pessoa, o deficiente auditivo nesse momento, está passando, assim, aumentou a deficiência, Tá né? né? Então, essa atenção, essa paciência é fundamental para o entendimento da fala. Porque se ele vai tentar, a pessoa deficiente auditiva já é estressada, já é um pouco cansada, e geralmente com idade, então esse concentrar mais cansa, irrita, fica triste. Aí ele passa a se isolar das pessoas e isso pode levar até uma depressão. Nossa, Quando a gente foi combinar essa entrevista, eu parei para pensar, falei, puxa, a gente não faz ideia de como toda essa nova, digamos, rotina para deficientes auditivos, mas só que a gente percebe isso na gente, porque você está conversando com uma pessoa, às vezes você fala numa distância, como a gente está aqui, de máscara, aí você fala, não escutei, né, não estou entendendo, não imaginava que poderia trazer tantas complicações até, né? Isso. Quem usa aparelho, por exemplo, que tipo de cuidado precisa ter com o aparelho? Tem que fazer uma manutenção mais frequente, além assim dessas questões comportamentais, tem que olhar tecnicamente também? O que eu solicitei aos meus pacientes foi que retornasse ao consultório para que nós fizéssemos ajustes para intensificar as frequências da fala. E uma outra coisa é que quando o paciente coloca o aparelho e a máscara, a gente tem que ter cuidado para essa máscara não tampar o microfone do aparelho. Então, é primeiro o aparelho e por cima a máscara. Porque senão os microfones estão aqui, tampam, e o paciente geralmente precisa da leitura labial, aí aqui tampado, e aqui também fica muito mais difícil, né? E eu digo assim para os meus pacientes, para os familiares, agora a gente aprendeu que a gente também fala, mais ainda com um sorriso, né? E com a paciência com os nossos idosos, né? Isso é fundamental, porque se eles ficam ansiosos para entender, não são interpretados, essa angústia aí é um comportamento muito ruim que gera dentro do paciente. Surgiram, assim, na sua experiência, surgiram novos casos de problemas auditivos nesse período? Então, o que nós temos percebido é que pacientes que fizeram o uso
A medicação? Da hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina aumentou o zumbido. Então alguns pacientes... porque é um medicamento ototóxico, né? Então, por isso que não se deve fazer o uso sem a indicação médica. Então, aquele ato da gente tomar de prevenção, isso aí não pode acontecer com nenhum antibiótico, né? Isso aí Então, a gente já temos no consultório vários casos com pacientes que referem zumbido. Então, falando em zumbido, que a gente também anunciou aqui no começo, né? Eu até anunciei na hora, mas assim, eu queria que você explicasse por que não é uma doença, o que causa zumbido, Vanessa? O zumbido, ele é um mal que incomoda, né? O zumbido, ele é um som que o paciente percebe na cabeça ou nos dois ouvidos, ou um ouvido só, sem a fonte geradora desse ruído. Então, só o paciente que escuta. E ele fala que é uma panela de pressão, que é uma cigarra, que é uma máquina, que é um grilo, que é um chiado, ou é intermitente, ou surge de uma hora para outra. Então, dependendo, vários pacientes que têm zumbido na mesma intensidade, na mesma frequência, eles têm comportamentos diferentes. Então, o zumbido, ele não é uma doença, né? Ele é uma consequência de uma doença. Então, doenças de base estão acontecendo. Então, eu já atendi um paciente que ele falava que o zumbido dele pulsava junto com o coração, conforme o coração batia. Eu falei, então vamos no cardiologista. Aí ele estava com pressão alta, né? Então, assim, ingestão excessiva de álcool, do álcool, do cigarro, de medicamentos sem indicação. Então, a cafeína, no Guaraná, na Coca-Cola, no café, são hábitos que podem ser mudados e a diminuição do zumbido. Então, outra coisa também, mordida unilateral, o paciente mastiga mais desse lado, o zumbido está desse lado. Então, alteração cervical, na coluna. Então, perceba que tem uma infinidade de especialidades médicas que se fazem necessárias para atender esse paciente. Porque, para quê? Para as possíveis causas serem investigadas. Porque até os pacientes falam, algumas pessoas falam, o zumbido tem cura? Não, ele não tem cura porque ele não é uma doença. Então, ele é amenizado através do fonoaudiólogo, quando ele é acompanhado por uma perda auditiva. E 80% dos pacientes que têm zumbido têm perda auditiva.